Eles jogaram a senhorita Maxwell na cadeia e eles acharam que a história tinha acabado. Mas quando recentemente eles simplesmente esqueceram que havia uma ponta solta na história, senhorita Maxwell, eles têm que lidar com isso. E é muito difícil lidar com isso. Há um juiz, há testemunhas, há todos os tipos de pessoas falando sobre o que ela sabia e o que ela fez. Príncipe Andrew, sim, foi isso. Eu o chamei de idiota útil. Ele estava atraindo as pessoas importantes. Ele era o filho da rainha na época. E ele estava atraindo pessoas para virem trabalhar com Epstein. Ou seja lá o que faziam com Epstein. Bill Clinton, de acordo com fontes abertas, ele estava sempre com Epstein. E uma das coisas que eu gostaria de mencionar, que é realmente importante, nos anos 90, Bill Clinton e Ehud Barak, que era o primeiro-ministro de Israel na época, tiveram uma reunião em Washington com Arafat. E eles não assinaram o acordo de paz que estava disponível porque estavam sendo chantageados pela direita israelense. Porque poderíamos ter tido algum tipo de acordo com os palestinos desde os anos 90. Mas Ehud Barak e Clinton estavam sendo chantageados pela direita israelense, especialmente Ehud Barak. Você está dizendo que a chantagem específica que levou à decisão de não haver paz envolveu Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell fornecendo essas informações de chantagem? Foram eles, sim, estavam envolvidos. Isso remonta ao início dos anos 90. Sim, eles estavam envolvidos. E o Sr. Barak era realmente muito próximo de Epstein. Olá, boa noite a todos, obrigado por estarem conosco. Muitos de vocês devem se lembrar que há cerca de 5 anos fizemos a primeira parte com Ari Ben-Menashe sobre a história de Epstein. E essa é uma história que ficou completamente maluca nas notícias. Candace Owens falou sobre Ari Ben-Menashe recentemente. Ela tinha 100 mil pessoas assistindo ao vivo, usando o que Ari Ben-Menashe havia dito no passado para afirmar que o governo atual estava mentindo. Disseram que Epstein não tinha relação com inteligência e não havia o que ver. Sigam em frente. Bem, se você não está familiarizado com a história de Ari, ela é absolutamente enorme. Trabalhando para Robert Maxwell, Irã Contras esteve exatamente na mesma prisão em que Epstein esteve, mas vou deixar ele explicar melhor. Muito obrigado por participar, Ari. E você pode contar um pouco da sua história para quem não te conhece? E você também escreveu um livro. Desculpa. Sobre o que exatamente você quer que eu fale da minha história? Eu trabalhei para Israel e para a inteligência israelense. Tudo bem, se pudermos expandir um pouco sobre isso, talvez. Sabe onde você cresceu, Ari? Onde eu cresci? Eu cresci no Irã. Eu estudava em uma escola americana no Irã. Depois me mudei para Israel. Estudei numa escola americana em Israel. Eu fui para a universidade em Israel e também servi na inteligência militar em Israel. Então, quando jovem, qual era o seu objetivo para o futuro? O que você queria ser? O que eu queria ser? Um historiador, um professor e um bom cidadão israelense. Ok, então, sabe, todos nós temos esses sonhos quando somos jovens, e aí as coisas acontecem no caminho, as coisas acontecem na estrada da vida. Correto, correto. E enquanto trabalhava para a inteligência israelense, acabei me envolvendo na venda de armas para o Irã. E, na verdade,
Fui preso nos Estados Unidos com base na acusação de vender armas para o Irã. E fui absolvido não porque as vendas de armas não aconteceram, elas realmente aconteceram. Mas nós tínhamos autorização do governo israelense e do governo dos Estados Unidos para vender as armas aos iranianos naquela época. Eu pessoalmente fui absolvido. Em qual setor da inteligência israelense você atuava na época? Inteligência militar israelense. O que isso significa exatamente? Era o serviço de inteligência controlado pelas FDI, Forças de Defesa de Israel. Então, como isso seria diferente do Mossad, por exemplo? E vocês trabalhariam juntos? Sim, nós trabalharíamos juntos e compartilharíamos informações e assim por diante. Sim, com certeza. E em que anos da sua vida? Certo. A inteligência militar teve a vantagem depois da guerra de 1973. A inteligência militar era quem deveria alertar sobre um desastre iminente, não o Mossad. Então, quando Robert Maxwell passou a fazer parte do seu círculo? Tudo bem. Robert Maxwell apareceu nos anos 1980. Começamos a trabalhar com ele. Ele era pegando dinheiro dos iranianos através do Bahrein, e ele estava guardando para o governo israelense, porque ele estava fazendo as transações bancárias para as vendas de armas para o Irã, vendas de armas israelenses para o Irã. Então, qual que era a sua colaboração com ele? Era sobre as vendas de armas para o Irã. Como você tenta fazer isso sem ser detectado? Desculpe? Como você conseguiu fazer isso sem se meter em problemas ou sofrer consequências? Era um projeto oficial do governo israelense. Um projeto, e os americanos sabiam disso. Os israelenses estavam tentando ajudar os iranianos a lutar contra Saddam Hussein. Mas havia muito mais do que isso. Não tinha também alguns reféns envolvidos? Havia alguns reféns no Líbano que foram libertados e assim por diante. Sim. Então, como acabou acontecendo de você se meter em problemas por causa disso? Por que você foi preso? Eu suponho. Alguns israelenses e alguns americanos não gostaram dos nossos relacionamentos que surgiram e apareceram. Nós estávamos tentando fazer um acordo de paz com os palestinos na época. E eu fui a Tunis para ver Arafat em 1989, eu acho, ou 88. E algumas pessoas não gostaram disso. Mas era tudo oficial do governo. Política. Então, alguma parte do governo, sim. Então, você sente que foi apunhalado pelas costas quando foi preso? Acho que sim. Fui apunhalado pelas costas, mas fui a julgamento e fui absolvido por um júri, 12 pessoas, eu acho. Então, você falou sobre o envolvimento de Robert Maxwell nessa área, mas você sabia de outras coisas em que ele estava envolvido além dessa área? Bem, ele não estava envolvido na história de Jeffrey Epstein. Ele
Jeffrey Epstein estava indo até Maxwell para oferecer serviços financeiros, sim, para Robert Maxwell. Mas ele era um cara jovem, era um rapaz simpático de Nova York. E Robert Maxwell tinha uma filha jovem na época. E Robert Maxwell queria que sua filha se casasse com um bom rapaz judeu de Nova York. Esse era o Sr. Epstein, Jeffrey Epstein. Ele não estava envolvido em nenhuma das coisas em que Epstein se envolveu mais tarde. Mas ele o apresentou à inteligência israelense como um jovem judeu inteligente que poderia trabalhar para os israelenses. Então Maxwell aceitou a oferta de serviços financeiros do Jeffrey? Na verdade, não. Mas eles ficaram amigos e, novamente, ele os apresentou à inteligência israelense. E, na verdade, Epstein ficou muito amigo do então diretor da inteligência militar, Ehud Barak, que era o diretor da inteligência militar na época. Ele ficou muito próximo dele. Então temos todas essas visitas de Ehud Barak a Epstein nos Estados Unidos. E o que você acha que era a natureza dessas visitas? Você pode perguntar ao Sr. Barak. Bem, ele ainda está por aqui. Você está indicando que Jeffrey foi apresentado à inteligência israelense. E eu imagino que uma relação foi formada, mas Pam Bondi, Kash Patel e Donald Trump estão dizendo que não existe nenhuma relação com a inteligência. Nada para ver, sigam em frente. O que você pensa quando vê todas essas pessoas do governo atual dizendo ao público que não há envolvimento da inteligência com Jeffrey Epstein? O que eu posso dizer? Eu disse o que eu sei. Ok. E eles deveriam saber mais. Certo. Eles deveriam saber mais. Você não acha que eles sabem? Eles estão mentindo para nós? Eu não faço ideia. Tudo bem. Então, a história oficial é que Ghislaine Maxwell estava de luto pela morte do pai dela, depois foi para a América e então conheceu Jeffrey. Então você afirma que o relacionamento começou antes do que a grande mídia relata. O relacionamento começou antes disso. Foi nos anos 80. Eles já se conheciam bem e talvez até estivessem namorando naquela época. Por que você acha que a grande mídia não quer nos revelar isso? Eu não faço ideia. Existem todos os tipos de histórias circulando, mas eles estavam em contato um com o outro nos anos 80 e provavelmente é por isso que depois que o pai dela morreu, ela foi para os Estados Unidos para se juntar a Epstein. Então, mais cedo você disse que quando Epstein conheceu Robert Maxwell, ele não fazia o que acabou fazendo depois, isto é, o Jeffrey Epstein. O que você quis dizer e o que Jeffrey fez depois? Acabou tentando chantagear políticos ao redor do mundo, convidando-os para se divertir com ele. Como fazer sexo com pessoas mais jovens, menores de idade e assim por diante. E basicamente estava tentando chantageá-los. E ele relatou tudo isso ao governo israelense. Ele filmou tudo e enviou de volta para o governo israelense. Concordo totalmente com você, é nisso que acredito. E sabe, sobre o que você acabou de dizer, como você chegou a essa conclusão? Bem, foi muito. Claro, desde o começo. E os israelenses, em algum momento, os israelenses estavam conversando sobre isso entre eles mesmos.
Existem várias teorias sobre o nível de envolvimento dele. Uma delas é que ele era como um freelancer e vendia informações para o Mossad, para a CIA ou para quem quisesse comprar. Outra teoria é que principalmente ele era mais leal a Israel. Então, qual teoria você acha que é mais verdadeira? Ele era um freelancer que agia sozinho ou era leal a Israel? Acho que ele estava recebendo dinheiro de Israel, então ele entrou na deles. Se recebeu dinheiro de outros, pode ter vendido as coisas para eles também. Mas inicialmente ele trabalhava apenas para os israelenses. E essa é outra grande pergunta que muitas pessoas fazem. De onde veio esse dinheiro? Porque ele começou como professor e depois entrou na Tower Financial com Hoffenberg, que eu ia entrevistar, mas então Hoffenberg foi encontrado morto. Falei com ele pouco antes. Depois ele foi encontrado morto. O corpo dele já estava apodrecendo há uma semana e então ele recebeu a propriedade de Wexner. São mais de 100 milhões de Leon Black por serviços financeiros. De repente, eles estão dizendo que ele é um bilionário. Já pensou de onde surgiu tanto dinheiro de repente? Todos essas pessoas estavam ligadas a Israel. Então, Porque conversamos com pessoas que estavam nas propriedades. Conversamos com pessoas nas propriedades, por exemplo, Juliette Bryan, e ela disse que viu a sala de controle com todas as telas das câmeras. Sabemos que a propriedade de Wexner já possuía câmeras antes dele se mudar para lá. Então você diria que essas propriedades foram dadas a ele já preparadas para o propósito de espionagem e armadilhas de sedução? tudo faz sentido. Um professor de escola não ganha centenas de bilhões de dólares tão facilmente. E então, alguém como Leon Black dando a ele 100 e poucos milhões por serviços financeiros. É assim que as agências de inteligência movimentam dinheiro pelo mundo? Elas usam intermediários como Black? Os israelenses faziam isso por meio de empresários. Nos Estados Unidos, sim, eles movimentavam dinheiro desse jeito. Sim. E essas pessoas como Black, que participam disso, com certeza entendem que existe um enorme rastro de documentos, porque isso explodiu na cara dele agora. Ou, na época, eles simplesmente achavam que iam se safar disso. Eles sempre acham que vão se safar disso. Eles sempre acham que o governo israelense vai protegê-los e assim por diante. Você acha que eles costumam se safar disso? Algumas pessoas conseguem se safar disso, outras não. Por que você acha que ambos os partidos estão protegendo a divulgação dos arquivos de Epstein? Desculpa? Por que você acha que ambos os partidos nos Estados Unidos estão protegendo a divulgação dos arquivos e informações de Epstein? Eu acho que políticos de ambos os partidos foram pegos em armadilhas. Armadilhas israelenses ou armadilhas de Epstein. Políticos de ambos os partidos. Então, se esse for o caso, O governo dos Estados Unidos e o sistema político dos Estados Unidos estão meio que presos pelos israelenses. você afirma que todo o sistema está preso pelos israelenses. Correto. E eles têm que se livrar disso. Eles realmente precisam reagir e se livrar disso. Questão: o que você quer dizer? Veja. Para Trump fazer a coisa certa, ele precisa trazer paz para Gaza. E nós não precisamos ouvir sobre todas essas mortes todos os dias em Gaza. Então ele tem que superar isso e dizer, seja o que for que os israelenses digam ou façam, deixem que façam. Eu vou trazer paz para Gaza. Espero que você esteja gostando do podcast. Este podcast é patrocinado pela Shopify. Quando comecei este podcast, havia muitas coisas que eu tive que descobrir sozinho: algoritmos, agendamento de convidados, marketing. Eu era um pouco ingênuo sobre o que estava envolvido, e à medida que você se aprofunda nisso, começa a dominar a sua vida.
Encontrar a ferramenta certa, que não só ajuda você, como também simplifica tudo, pode ser um divisor de águas para milhões de empresas. Essa ferramenta é a Shopify. Shopify é a plataforma de comércio usada por milhões de empresas no mundo, desde grandes nomes como Mattel e Gymshark, até negócios iniciantes, como o Pokémon Runs do meu colega Cole. Abra seu estúdio de design com centenas de modelos prontos. A Shopify ajuda a criar uma loja online bonita, alinhada ao seu estilo. A Shopify oferece ferramentas de IA que agilizam a criação de conteúdo, escrevem descrições, títulos e melhoram fotos de produtos. Promova seu negócio como se tivesse uma equipe de marketing. Crie campanhas de e-mail e redes sociais facilmente, alcançando seus clientes onde estiverem. E o melhor de tudo, a Shopify é sua especialista em comércio, com conhecimento de classe mundial em tudo, desde gerenciamento de estoque até envio internacional, processamento de devoluções e muito mais. Se está pronto para vender, está pronto para a Shopify. Transforme sua grande ideia de negócio em realidade com a Shopify ao seu lado. Inscreva-se para o seu teste de 1 mês por 1 libra e comece a vender hoje em shopify.co, ok? Shaun, S-H-A-U-N. Acesse shopify.co, ok? Shaun, shopify.co, ok? Shopify.co, ok? Shaun. Shopify.co, ok? Shaun. O link está na descrição se você estiver assistindo no YouTube. Obrigado por apoiar nosso patrocinador. Agora de volta ao podcast. E a paz naquela região não é o desejo da maioria do povo israelense, mas Netanyahu só está aumentando as guerras. Muita gente em Israel quer paz, sim. E tenho certeza de que Trump também quer a paz. E ele está tendo dificuldade para conseguir isso. Ele realmente deveria dizer aos israelenses que já chega. Bem, se o povo israelense quer paz, eles não poderiam mudar a liderança e colocar alguém que negociasse a paz? Eles podem se livrar de Netanyahu tão facilmente assim? Na verdade, não. Metade da população votou nele. Mais da metade. E ele está por aí há muitos anos e eles não conseguem se livrar dele. E quanto à situação recente com o Irã, isso não fez com que muitas pessoas deixassem Israel e parassem de apoiar Netanyahu? Muitas pessoas estão deixando Israel e o senhor Netanyahu não quer eleições. Ele está dizendo que por causa da guerra não podemos ter eleições agora. Estamos em uma situação de guerra. Então ele está prolongando sua vida política, mantendo a guerra em andamento. E fez parte disso. Desculpe. E, na verdade, ontem à noite fomos informados, o mundo foi informado de que eles mataram 5 jornalistas de propósito para silenciá-los em Gaza. Os israelenses mataram 5 jornalistas em Gaza, jornalistas da Al Jazeera em Gaza. E quando perguntaram a eles sobre isso, disseram que todos faziam parte do Hamas, nós os matamos. Uau! Então você está falando sobre Netanyahu prolongar seu reinado. Isso fazia parte disso. Bombardear o Irã fazia parte dessa estratégia? Desculpe, sua voz está cortando. Pode repetir? Desculpe. Então, quando Israel bombardeou o Irã, isso fazia parte da estratégia de Netanyahu para prolongar seu governo? Claro, isso fazia parte porque ele estava ficando sem inimigos. Ele meio que tem acordos de paz com o Egito e a Jordânia. E, na verdade, o presidente Trump fez a coisa certa em relação ao Irã. Ele foi lá, bombardeou 3 áreas que não tinham ninguém. Ninguém presente lá, nada, áreas vazias. E depois voltou e disse, ok, eu bombardeei todas as instalações nucleares do Irã. O Irã não tem mais armas nucleares. Muito obrigado. E eu acredito que Donald Trump também gostaria de paz com o Irã. Um acordo com o Irã também.
E eu acredito que ele também gostaria de ver Gaza em paz. Mas isso o envolveu, ele está envolvido com os israelenses no escândalo Epstein. E eles realmente não sabem como lidar com isso. É difícil. Então, foi Elon Musk, há quase 2 meses, que disse que Trump estava nos arquivos de Epstein e fez essa história ganhar destaque nas notícias. E ela ainda está repercutindo. Quando você viu isso acontecer, o que você pensou? Elon Musk estava chantageando Trump. E ele pode ter uma ligação com os israelenses por causa disso. Você está dizendo que Elon tem uma ligação com os israelenses ou Trump? Elon Musk nesse caso. No caso Epstein, sim. Então você acha que Trump fica mal nos arquivos do Epstein? Pergunte aos israelenses. Eu não sei, provavelmente. Bem, na última entrevista nós falamos sobre Bill Clinton e falamos sobre o príncipe Andrew e parecia bem óbvio, sabe, que eles ficaram mal na fita. E você acha que Trump estava tão envolvido quanto eles ou não tão envolvido? Não tenho certeza do quanto ele estava envolvido. Eu realmente não tenho certeza. Príncipe André, sim, foi isso. Eu o chamei de idiota útil. Ele estava atraindo pessoas importantes. Ele era o filho da rainha na época. E ele estava atraindo pessoas para virem trabalhar com Epstein, ou seja lá o que faziam com Epstein. Bill Clinton, de acordo com fontes abertas, ele estava sempre com Epstein. E uma das coisas que eu gostaria de mencionar, que é realmente importante, nos anos 90, Bill Clinton e Ehud Barak, que era o primeiro-ministro de Israel na época, tiveram uma reunião em Washington com Arafat. E eles não assinaram o acordo de paz que estava disponível porque eles estavam sendo chantageados pela direita israelense. Isso porque poderíamos ter tido algum tipo de acordo com os palestinos desde os anos 90. Mas Ehud Barak e Clinton estavam sendo chantageados pela direita israelense, especialmente Ehud Barak. E você está dizendo que a chantagem específica que causou essa decisão de não haver paz envolveu Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell fornecendo essas informações de chantagem? Foram eles, sim, que estavam envolvidos. Isso remonta ao início dos anos 90. Sim, eles estavam envolvidos. E o Sr. Barak era muito próximo de Epstein. Então, alguém tão poderoso quanto o presidente dos Estados Unidos não poderia lidar com chantagistas? Eu não sei. Pergunte a eles por que não estão lidando com chantagistas. Porque eles, sabe, eu não acho. E o governo israelense é tão poderoso a ponto de conseguir eu chamo isso de prender políticos americanos. Quando digo prender, é como se mantivessem esses políticos como reféns. Não vai ser tão poderoso assim. Não deveria ser tão poderoso. Então, são esses políticos que sempre votam a favor de Israel? Eles estão comprometidos por causa de recompensas financeiras, armadilhas de sedução, chantagem ou pelos 3 motivos? Provavelmente pelos 3 motivos.
E há algum político que venha à mente? Lindsey Graham, por exemplo, seria um exemplo? Eu não faço ideia. Então, você não acha muito triste, Ari, que todas essas pessoas estejam morrendo? Porque, sabe, a maioria das pessoas quer paz, mas há uma pequena minoria causando essas chantagens e causando mais guerra, mais assassinato e mais morte. Quando? Quando a maioria das pessoas só quer paz. Sabe de uma coisa? Eu daria o Prêmio Nobel da Paz para Donald Trump se ele expulsasse os israelenses de Gaza. Eu não me importo com o que ele fez, com quem ele dormiu, com o que quer que ele tenha feito, se ele trouxer paz para Gaza. Deixe ele ganhar o Prêmio Nobel da Paz 2 vezes. Mas será que há algo além de Netanyahu impedindo isso? Existe um grupo inteiro de pessoas que mantêm as políticas de Netanyahu? Há pessoas em Israel que mantêm a política dele, e suponho que ele tenha apoiadores nos Estados Unidos da direita. Evangelistas cristãos e outros que querem ver o Armagedon no Oriente Médio. Se você acredita nisso, eu disse, eu suponho. Então, é porque eles associaram isso a um elemento bíblico? Acho que sim. Eu não sou especialista nisso, mas acho que sim. Então, sabe, eu acordei hoje e vi sobre a morte dos jornalistas. E ontem eu acordei e vi 500 pessoas sendo presas em Londres por protestarem contra o que está acontecendo em Gaza. E essas pessoas que continuam alimentando a guerra, será que elas não percebem que tanta gente ao redor do mundo está se voltando contra Israel por causa dos vídeos constantes que mostram crianças morrendo e coisas assim? Ou eles simplesmente não se importam? Bem, os políticos têm problemas com Israel. Os israelenses estão realmente fornecendo muito material militar e equipamentos militares e assim por diante, além de know-how para os britânicos. Você tem uma empresa chamada Elbit, sediada no centro de Londres, é uma das principais fornecedoras para o exército do Reino Unido. Como ela se chama? A empresa? Elbit, como se soletra, é L-B-I-T, Elbit. Ok, eles estão no meio de Londres, é uma empresa israelense. Você está dizendo que muito dinheiro foi ganho com contratos de armas mantendo a guerra? Sim. Isso mesmo. É negócio, acordos de armas e assim por diante. Ok? A guerra acontece há muito tempo em todo o mundo, mas essa, a de Gaza, deveria parar. Muita gente está morrendo todos os dias. E o que dizer sobre a empresa chamada Palantir? O que você acha deles? Quais são seus pensamentos sobre eles? Mesma coisa. Então, você sabe, nós já falamos sobre Epstein e Maxwell. Você acabou de fazer um grande anúncio de que eles foram os principais responsáveis pela chantagem que arruinou as negociações de paz e Yitzhak Rabin, etc. Mas seguindo em frente, então, para tempos mais recentes, sabe? Maxwell, de repente, foi transferida para uma prisão no Texas, uma prisão muito tranquila, depois de conversar com o número 2 do Departamento de Justiça. E parece que Trump pode estar prestes a libertá-la através de um perdão ou de uma comutação de pena. Por que ele faria isso quando ela foi condenada por alguns dos crimes mais horríveis contra jovens? Pergunte ao Sr. Trump. Bem, só posso supor, conversando com você, que se ela estava trabalhando principalmente para Israel
e Trump está tomando todas as decisões a favor disso, é por pressão de Israel. Provavelmente pressão de Israel. Veja, uma coisa aconteceu. Alguém se livrou de Epstein, ele morreu na cadeia. Sim. Sim. Ok, teve outro. Por que ele voltou para os Estados Unidos se sabia que ia ser preso? Ele ficou 4 ou 5 meses em Israel antes de ser pego. Ele voltou para os Estados Unidos, aliás, e assim que desembarcou do avião, foi preso. Ok, mas o que? Então eles jogaram a senhorita Maxwell na cadeia e acharam que a história tinha acabado. Mas recentemente, eles simplesmente esqueceram que ainda tem uma ponta solta nessa história, a senhorita Maxwell. Eles têm que lidar com isso, e é muito difícil lidar. Tem um juiz, há testemunhas, há todo tipo de pessoa falando sobre o que ela sabia e o que ela fez. Então, 2 semanas atrás, eu entrevistei Mark Epstein, o irmão de Jeffrey, e ele tem certeza de que Jeffrey foi assassinado e quer uma investigação sobre o assassinato. E então, você sabe, nós discutimos Jean-Luc Brunel, que também morreu da mesma forma, numa prisão francesa, assim como Jeffrey. Então, por que você acha que Ghislaine Maxwell, algo assim não aconteceu com ela? Por que deixaram ela viver? Eles deixaram passar. Como eles podem deixar passar algo assim? Eu não sei, perguntei. Eles deixaram passar mas, assim como ela fez quando foi presa, ela simplesmente disse que não fazia parte de nada daquilo. E você sabe, eles a condenaram a 20 anos e foi isso. Pensaram que ela ficaria quieta. Bem, ela ficou quieta e eu acho que é porque ela ficou quieta e por causa dos relacionamentos dela com pessoas como os Clintons. Achei que tinham feito um acordo secreto dizendo para ela: aceite os 20 e enquanto isso ainda está nas notícias, mais para frente a gente te solta. Tipo, sabe, a gente soltou o Bill Cosby quando a mídia não estava olhando, mas agora ela está mais atenta do que nunca. Certo? Então eles têm um problema com ela. Mas não vai ser um problema ainda maior se o Trump, o Kash Patel e a Bondi, todos que fizeram campanha dizendo que iam atrás dessas pessoas, iam prender para sempre e liberar os arquivos, como é que eles vão explicar soltar ela? Eu não faço ideia. Vai ser um problema, sim. Isso é um problema. Ela teria que entregar alguém do outro lado da política, tipo, desculpa. Os Clintons, você teria que abrir mão de alguém como o Bill Clinton para conseguir. Esse perdão, eu acredito que ela vai ter que abrir mão de alguém. Sim, de alguém. Provavelmente do lado dos democratas, sim. Você viu que Bill e Hillary Clinton foram intimados por causa do Epstein? Eu vi isso, mas é um problema porque isso torna a história ainda maior. Realmente torna. Tudo o que eles estão fazendo está tornando a história maior. Isso é certo porque o que eu tinha um comentário para fazer sobre os democratas. Enquanto o Sr. Biden era presidente, eles continuaram processando o Sr. Trump em diferentes tribunais e por diferentes motivos. Se eles tivessem ignorado ele, ele não seria presidente agora. É a mesma coisa agora, só que ao contrário. Eles São tão burros assim? ampliar a história envolvendo os Clintons e outros. Eles são tão burros que nem percebem o que fazem. Eu não sei, pergunte para eles. Se eu fosse eles, eu simplesmente ficaria quieto e deixaria o Departamento de Justiça simplesmente fazer o que faz.
Parece que Trump está fazendo de tudo para criar manchetes fora disso. Ele está acusando Obama de traição. Ele vai se reunir com Putin no Alasca. Parece para mim que ele está só tentando criar outras notícias para ofuscar a história do Epstein. A única coisa que poderia ofuscar isso, e eu espero que ele faça, é trazer paz para Gaza. Que isso vai ofuscar a história do Epstein, trazer paz para Gaza. Aí ele pode ganhar o Prêmio Nobel da Paz e tudo mais, fazendo Azerbaijão e a Armênia não foi o suficiente. Mas, como você mencionou, há um grupo de pessoas no caminho dele para fazer isso, né? Como ele pode contornar esse grupo? Ele deveria contorná-los, dar um jeito, e o que custar para ele, custou, tudo bem, porque seja lá o que custar, tudo bem. Mas ele trouxe paz para o Oriente Médio e evitou um genocídio. Há muitos palestinos sendo mortos em Gaza e assim por diante. E agora isso está começando também na Cisjordânia. E então a guerra na Síria, a guerra no Líbano, e o que dizer do Irã e assim por diante. É melhor ele resolver isso. Porque Trump se gabou de que iria acabar com as guerras na Ucrânia e trazer paz para o Oriente Médio. E vimos o oposto. Mas você acha que antes do fim do mandato dele, ele vai cumprir essas promessas? E ele poderia deixar um legado de que todos se orgulhariam? Até o fim do mandato dele, não haverá mais pessoas em Gaza. Todos estarão mortos. Então, é hora dele buscar a paz agora. E qual é a sua opinião? Retire os israelenses de Gaza. Diga a eles que já basta. Se eu fosse o Trump, eu enviaria tropas para Gaza através do Egito. Então, a situação em Gaza precisa piorar ainda mais antes que ele possa justificar fazer isso? Se você acredita, senhor Netanyahu, sim. Como você ouve na mídia que ele quer entrar e assim por diante, tomar a cidade de Gaza. Tenho certeza de que você ouviu as notícias como eu. Sim. Então, isso significa que Netanyahu teria que ser afastado, teria que sair do caminho e possivelmente acabar, você sabe, sob ameaça de ser acusado de crimes de guerra. Eu espero que sim. E cabe ao presidente Trump cuidar disso. E então ele pode receber o Prêmio Nobel da Paz e todos nós podemos ficar felizes. Mas ele precisa tirar os israelenses de Gaza. Então, se você fosse apostar... E impedi-los de lutar. E, a propósito, só um comentário. Eu levo o bombardeio de Damasco pelos israelenses para o lado pessoal. Eu estava em Damasco quando eles bombardearam o lugar. Você quer explicar melhor isso? Não, só estou dizendo que eu estava lá. Então, se você fosse apostar, sabe, quais são as chances de Trump conseguir isso? Eu não sei. Tem pressão sobre ele de todo o mundo. As pessoas estão ficando irritadas. Os americanos estão ficando irritados. O próprio povo dele, o próprio partido republicano dele está ficando irritado. Parte deles. Sim? Sim. E talvez essa pressão funcione. Bem, eu com certeza espero que haja paz. Voltando a Maxwell, então, você acha que algo ruim pode acontecer com ela na prisão?
Bem, as pessoas estavam falando sobre isso. E eu digo: se algo ruim acontecer com ela, agora eles vão culpar o Trump e tudo mais. Provavelmente seria uma confusão ainda maior. Se eu fosse eles, eu simplesmente deixaria ela em paz. Você quer dizer cumprir a sentença de 20 anos ou dar perdão para ela? Deixe ela cumprir a sentença de 20 anos, apenas deixe ela lá. Aparentemente, ela está em um bom lugar. Aparentemente, ela está totalmente integrada ao campo. Ela está se divertindo muito lá. Eles nem deveriam ter criminosos sexuais nessa prisão. Então, essa decisão veio de cima. Então, isso mostra que vão vir mais decisões favoráveis para ela, eu acho. Eu não sei, mas se eu fosse eles, eu só deixaria ela onde está e simplesmente a ignoraria. Eles continuam intimando ela e negociando com ela e assim por diante. Eu só ignoraria ela. Você viu todo mundo comentando sobre você ultimamente, Ari? Tipo a Candace Owens? Sim, fui informado de que algumas pessoas estavam falando sobre mim. E sabe de uma coisa? Desde que essa história voltou às notícias e tantas pessoas falam sobre você, como isso está impactando sua vida? Não, isso não me afetou, de verdade. Eu só estou contando o que eu sei. Você ainda está à frente do mesmo negócio que estava tocando da última vez que conversamos? Sim. Presidente da Dickinson Mansion Canadá, incorporada e... E como vai o seu negócio atualmente? Espero que esteja indo bem. Estamos indo bem. Eu espero que sim. E quais serviços você oferece? Nós oferecemos serviços de lobby para vários governos ou pessoas. E como está o seu livro agora? Meu o quê? Seu livro? Meu livro? Meu livro. De repente, está vendendo de novo. Foi publicado há mais de 30 anos e... Vende e para. Agora, de repente, está vendendo. Recebi um cheque grande da editora recentemente. Quantos zeros? Não tantos assim, mas está vendendo sim, sim. Diga aos espectadores o nome do seu livro. Prophets of War. E o que te motivou a escrever isso? Depois que fui solto da prisão, eu esperava contar a verdade, deixar as pessoas saberem o que estava acontecendo nos anos 80 no Oriente Médio. É um bom livro, se me permite dizer. Você leu? Não, mas eu vou ler. Espero que possamos fazer uma parte 3 e eu vou ler antes. O que ocorria no Oriente Médio nos anos 80? Os israelenses estavam ajudando os iranianos a vencer a guerra contra Saddam Hussein. Lembra Saddam atacou o Irã? Sim, e a ideia? A ideia na época era que não se podia deixar Saddam controlar as maiores reservas de petróleo do mundo. Se ele tivesse as reservas de petróleo do Iraque e as reservas do sul do Irã. Então, os israelenses estavam ajudando os iranianos a lutar contra Saddam Hussein. Você já leu O Grande Tabuleiro de Xadrez de Brzezinski? Não. Bem, ele foi fundamental na política externa dos Estados Unidos e ele diz que é do interesse da América manter o Oriente Médio dividido e conquistado. E esse não é o propósito de Israel.
É como um posto militar dos Estados Unidos para manter aquela região dividida e conquistada? Bem, não. Agora que há paz entre Israel e alguns dos árabes, se você trouxer paz para a Síria e os outros países e tornar isso economicamente, bom, as pessoas vão voltar a amar a América. Se as pessoas se tornarem prósperas, por que não? Por que mantê-los divididos? Por que não trazemos o Irã de volta para a sociedade ocidental? Eles eram amigos dos Estados Unidos para sempre, até que Khomeini apareceu, a guerra começou e assim por diante. Por que não podemos fazer isso? Porque os israelenses não podem parar e fazer um acordo com os palestinos. Seja uma solução de 2 estados ou algum tipo de território onde os palestinos possam viver, trabalhar, ganhar dinheiro e assim por diante. Não há nada de errado com isso. Confie em mim. Confie em mim. Não há nada de errado com isso. Não, eu concordo totalmente com você. Paz e prosperidade. Mas Trump está cercado por neocons que estão pressionando por uma mudança de regime no Irã. Eu não acho que isso aconteceria tão rápido. E os iranianos, eu acredito que o governo iraniano hoje está pronto para um acordo de paz com os americanos. E como resultado disso, pode até haver algum tipo de acordo entre os iranianos e os israelenses se Netanyahu sair, se ele sair. Porque lembre-se, os iranianos foram aliados de Israel mesmo depois que Khomeini assumiu, até mais ou menos 1990. Em 1992, Yitzhak Rabin, então primeiro-ministro de Israel, se encontrou com o rei da Arábia Saudita. Foi prometido a ele muito dinheiro se ele rompesse com os iranianos. E ele fez isso. E agora você tem os resultados atuais. E se Netanyahu não for removido e Netanyahu atacar o Irã novamente? Ele pode, porque ele está ficando de novo, ele está ficando sem inimigos agora. Você acha que pode haver outro ataque este ano? Espero que não. Eu realmente espero que não. Você tem mais alguma previsão? Desculpa? Então, para atingir seus próprios objetivos de apenas manter os muros e garantir seu emprego? Você chama isso de segurança no emprego para conseguir isso, mas por quanto tempo ele manteria isso? Como você disse, ele está há muito tempo por aí e tem muitos truques. Bem, sim, ele está por aí há muito tempo, mas acho que o mundo está ficando cansado dele. E lembre-se, ele também tem um TPI, ele também tem que responder ao TPI, não é que isso tenha acabado. E minha previsão é que isso não seja uma previsão. Espero. É uma esperança de que Donald Trump faça a coisa certa. Então parece que você tem uma visão otimista, porque muitas pessoas estão pensando que até mesmo a situação na Ucrânia ou a situação em Israel, Gaza, Irã, poderia escalar para uma terceira guerra mundial. Estou tentando ser otimista. Ari, tem algo que você gostaria de acrescentar ao público? Eu disse tudo o que tinha para dizer. Obrigado. Obrigado por ouvir. Sim, obrigado pelo seu tempo e aos espectadores. Vou adicionar na descrição os links do Ari que ele quiser compartilhar. Se você quiser adquirir o livro dele e entender os lucros perversos gerados pelo complexo industrial militar, eu recomendo muito.
E eu vou me esforçar para ler isso nos próximos meses também. Obrigado por passar esse tempo com a gente, Ari. Valeu mesmo, cara. Obrigado. Beleza, valeu. Here. Certo, terminou.